Pronto. Então, conforme tinha dito, né, comentado com vocês desde 2023, meu Deus, já passou um mês desse ano novo, fazer algumas pequenas formações com vocês relacionadas às temáticas de tecnologia, já que boa parte de vocês são de outros cursos, de outras áreas, inclusive. Aqui é o slide que eu estou usando, é de um dos cursos que a gente faz no Onda Digital, curso de iniciação à informática, mas é o mesmo conteúdo que todo mundo que participa dos cursos de informática básica acabam vendo. Então, vou passar aqui, que é sobre o que é software livre. Deixa eu corrigir aqui a janela, porque não está no modo apresentação, eu acho. Tentar me lembrar aqui. Não é esse. Acho que aí ficou melhor. Então, como eu vou falar de software livre, é importante que vocês saibam a diferença, primeiro, entre hardware e software, porque muitas pessoas acabam ouvindo esses termos e não sabem qual é a diferença. Alguns de vocês aqui sabem a diferença de hardware e software? Pode falar no chat. Qual é, Rafael? De forma bem simples. Quem estiver podendo falar no microfone pode falar também. Tainá não sabe não, Tainá estava falando. Ai, eu me sinto muito leiga. Mas o que é que você acha que é? Eu acho que é uma parte que é como se fosse programas para fazer programas e não sei, mas a parte de manutenção, não sei explicar direito, não, na verdade. Delirei, posso estar delirando aqui, grandão, sem medo de nada. É nesse caminho mesmo aí. Rafael falou aqui que, de maneira simples, hardware é algo físico e software é um programa de computador. E o hardware você pode pegar. É exatamente essa a diferença. Se a gente for considerar assim, falando assim de uma maneira bem simples, né? Hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Ou seja, o hardware é aquilo que você consegue tocar, pegar, sentir. E o software é aquilo que você não consegue pegar, mas você vê em ação. Então, o software é tudo aquilo que a gente está vendo aqui na tela, é um navegador, é um aplicativo, né? O Google Meet, o WhatsApp, tudo aquilo ali é o hardware. A casca, né, do nosso smartphone, né, que eu consigo pegar, é um hardware. Mas o que está aqui dentro em funcionamento é o software. Então, de maneira bem simples, né, é isso. O hardware é aquilo que você pega, que você toca, é a parte física. E o software é a parte lógica, é onde está a programação. É como se fosse a alma do computador. Não faz sentido a gente ter hardware e não ter software, da mesma forma que não faz sentido eu ter software e não ter hardware. Para funcionar, os dois precisam estar em conjunto. E aqui é só uma ilustração mostrando, né, que o hardware são as peças. Exato. O hardware sem software é um amontoado de peças juntas. Exato. E aí, exemplificando, né, no centro do lado esquerdo, a gente tem a imagem de um gabinete e aqui as setinhas apontando para alguns periféricos que a gente tem, né, um monitor, os cabos que a gente tem para fazer a ligação entre esses componentes, impressoras, teclado, mouse, fonte, placa-mãe, cooler, HD ou SSD, memória, tudo isso é hardware, tudo que a gente consegue pegar. E no lado direito aqui, exemplificando, no centro a gente tem aqui um sisteminha de
janelas, né, como é conhecida aí as janelinhas do software, e alguns exemplos de software. MSN, o próprio Linux, planilha eletrônica, Android, navegadores, redes sociais, tudo isso aí são softwares, são programas de computador, tá? Então, a diferença básica é essa. Mas, e o que é o software livre, né? Que no Onda Digital a gente sempre fala isso, tem na missão do Onda Digital, que trabalha com a difusão do software livre, mas o que é o software livre? Aqui é um vídeo que eu não sei se eu vou conseguir passar, deixa eu ver. Mas aqui é um vídeo bem rapidinho, que exemplifica o que é. Espera aí, que eu vou passar ele em outro lugar. No começo, Só me tirem uma dúvida, se vocês conseguem ouvir o vídeo. Sim, o som tá passando, só o vídeo tá meio travado aqui. Vocês estão ouvindo? Não. Agora não, eu não estou ouvindo. Não. Antes de eu perguntar, vocês estavam ouvindo? Sim, Eu vi só um no começo, não sei o que, e aí parou. Tainá também? sim. Ouvi bem pouquinho e depois parou. E a imagem não estava passando, né? Não, ela tá travada aqui, uma folha, um cadeado, uma chave. Eu vou compartilhar a guia do YouTube, que eu acho que fica melhor. Deixa eu parar aqui. o software é a série de instruções que direciona o computador, é a sua alma. Podemos dizer que o software tem duas faces, uma para a máquina, que é a linguagem binária, e outra para o programador, o código-fonte. Durante muito tempo, sempre que um programador precisava de alguma coisa que outro já tinha criado, era só pedir. Recebia o socorro necessário. Até que um dia, um programador decidiu que seus softwares não podiam ser mais copiados. Surgiu então o software proprietário, com código-fonte secreto que limitava as possibilidades de utilização. Mesmo após comprado, por exemplo, o programa só podia ser instalado em uma única máquina. Se tinha duas, que comprasse de novo. Alguns programadores, dentre eles Richard Stallman, se rebelaram contra essa situação, que consideravam injusta. Começaram a escrever programas de um novo jeito, com código-fonte aberto, permitindo toda forma de estudo e utilização para qualquer finalidade. Chamaram esses programas de softwares livres. Assim, se alguém usa um programa que lhe é interessante, pode fazer cópias para outras pessoas. É permitido copiar, estudar, modificar e passar adiante o software livre, porque é livre. Agora deu, né, para ouvir. Deu sim. Pronto. Esse vídeo aí, ele mostra de forma bem simplificada o que é o software livre. Deixa eu compartilhar de novo. E aí ele fala sobre o modo de produção do software, como ele era antes, e que um conjunto de pessoas acabaram se rebelando contra o sistema e fizeram um software que é considerado um software livre. E qual é as principais características do software livre? É que a gente pode executar, estudar, redistribuir e modificar. Tá, mas vamos lá. O software, como eu tinha comentado antes, é a parte lógica. É a parte que a gente vê a vida, né, do computador em si. A gente vê ali as coisinhas movimentando, janelas, programas funcionando. Então, por trás de tudo aquilo ali, existe uma lógica, que é a lógica de programação. Essa lógica de programação é por meio de códigos, de uma linguagem, a linguagem de programação. Assim como aqui a gente usa a língua para se comunicar, né? Existem diversos idiomas,
Existem também diversas linguagens de programação. Então, existe linguagem de programação Python, C, C++, C Sharp, Java, e por aí vai. Existem também as linguagens de marcação, que são mais utilizadas na web, como HTML, CSS, não são linguagens de programação, são linguagens de marcação, de modo mais formal. Mas são essas linguagens que vão dar a forma ao software. Claro que, para eu saber o que está acontecendo ali, eu preciso ter um conhecimento básico, né, de como aquela linguagem funciona, conhecer a linguagem. Assim como para eu falar inglês, eu preciso conhecer o idioma, saber as regras para utilizar corretamente, para usar uma linguagem de programação, para entender uma linguagem de programação, eu também tenho que estudar. Então, por meio do software livre, a gente consegue estudar, ter conhecimento, modificar, criar a partir daquilo. Coisa que não é possível nos softwares considerados proprietários. Um grande exemplo, o Windows. O Windows é um software proprietário. Ele está ali, ele funciona, a gente vê bonitinho ali, tudo funcionando, mas se mesmo eu que tenho conhecimento de linguagens de programação, do funcionamento mais a fundo do computador, eu não consigo modificar o Windows. Por quê? Porque eu não tenho acesso a como ele foi construído, não tenho acesso ao código-fonte dele, a receita de como ele foi construído. Fazendo um comparativo com uma receita de bolo, ou uma receita de qualquer coisa. Se eu tenho a receita ali, o passo a passo, quais são os ingredientes, o modo de preparo, todas as informações, eu consigo reproduzir aquela mesma receita, posso incrementar, tirar ou adicionar algum ingrediente, posso repassar para outras pessoas e por aí vai. Mas se uma pessoa tem uma receita e ela é um segredo, como consideram aí a fórmula da Coca-Cola, ela está lá, mas ninguém sabe a receita. Ninguém sabe como é que ela é feita. Então, você fica impedido de criar a partir dela, de pegar a receita dela e repassar, e por aí vai. Então, da mesma forma, funciona aí a questão do software livre e software proprietário. O software proprietário, ele tem uma receita, que é o código-fonte, fechado. Ninguém sabe como ele é feito, como é que ele funciona, mas ele está ali funcional. Já o software livre, você tem a receita e você tem o acesso àquele código-fonte. Você sabe como ele foi construído, você sabe exatamente tudo como é que ele funciona, claro, se você tiver o conhecimento daquilo, daquela linguagem, mas é permitido que você tenha o acesso a como ele é construído, como ele é feito. Então, por isso, é possível você estudá-lo, porque você tem acesso ali, então... Se você tem um acesso, sabe que ele foi escrito na linguagem C++, você estuda a linguagem C++ e você tem o código-fonte daquele programa, você vai poder estudá-lo, saber como ele funciona. Você vai poder executá-lo, porque está lá funcional, né? A execução é essa parte da gente utilizar, está funcional. Eu posso redistribuir, passar para outras pessoas, porque é um software livre, a partir da sua licença lá, geralmente a GPL, e eu posso modificar também a partir da licença, né? A licença vai me dizer se eu posso ou não modificar, mas a maioria dos softwares livres permite que você possa modificá-lo, né? Então, quando você pode fazer tudo isso, você tem um software livre. E essas são consideradas as 4 liberdades essenciais para um software livre. Que são consideradas por essa fundação aqui, a Free Software Foundation. Existem outras modalidades de softwares que não são softwares livres, não são softwares proprietários, são os open sources, porque eles têm algumas licenças que têm alguma restrição que não deixa ele ser um software livre, por causa da licença dele. Mas, de toda forma, os open sources ainda são mais permissivos em relação a você conhecer o código-fonte do que o software proprietário. O software proprietário é tudo fechado. Rafael aqui falou que um bom exemplo é o iOS e o Android. O iOS, né, que é o sistema operacional lá da Apple, e o Android que roda aí nos nossos smartphones, né, na maioria dos smartphones. Mas o Android também é baseado em software livre.
mas ele não é totalmente livre, mas ele é baseado no software livre. É similar ao Telegram. O Telegram, ele é livre na parte do cliente, que está aqui usando, mas a parte do servidor, o funcionamento interno lá para eles, não é livre, não é um código livre. Tem alguns softwares que têm essa coisa assim meio híbrida, digamos assim. Então, essas são as características básicas para um software ser livre. Então, quando eu tenho um software livre, por exemplo, estou usando aqui o sistema operacional. Vou dar um exemplo aqui de quando eu usava o Windows. O Windows, antigamente, posso estar um exemplo bem desatualizado, porque já tem mais de 15 anos que eu não uso o Windows. Antigamente, aquela barra de tarefas, que não é mais barra de tarefas, aparece em outro formato assim, mas antigamente ela só ficava em uma posição, que era na parte de baixo, na parte inferior. Depois, quando eles vão lançando novas atualizações, etc., é que aquela barra começou a poder ser movida para outros locais, para cima, lateral, enfim. Essa mudança aí só pôde ser feita por quem conhecia o código. Mas eu, enquanto desenvolvedora, conhecedora de códigos, mesmo que eu quisesse mudar, eu não gosto dessa barra de tarefas aqui embaixo, eu queria ela em cima para ficar uma visualização mais ao nível dos meus olhos e tal. Eu não poderia fazer isso, porque eu não tinha acesso ao código-fonte. Já no sistema operacional Linux, né, que é um sistema livre, eu posso fazer esse tipo de customização, mudar as coisas de acordo com as minhas preferências. Se eu tiver um programa de cadastro de estudantes, uma outra exposição, e lá nesse cadastro só tem o nível infantil, fundamental e médio, mas eu queria poder incluir uma caixinha que eu pudesse dizer que o aluno é do nível superior, mas o software não tem. Se for um software livre, eu tenho acesso ao código-fonte e eu posso eu mesma fazer essa modificação e, inclusive, repassar essa modificação também para outras pessoas. Então, é essa flexibilidade que o software livre me dá, uma das vantagens, né? E por que utilizamos? Esse nós aqui, né? Porque nós utilizamos o Onda Digital. Por que o Onda Digital utiliza? Primeiro, o código-fonte é aberto. Isso como a gente está dentro de um programa de extensão na área de computação, a gente quer criar um ambiente onde também seja um ambiente que as pessoas que participam, que tenham interesse, que tenham conhecimento, possam estudar o código-fonte daqueles programas que a gente utiliza. Virem a ser desenvolvedores daquela plataforma, ou realmente ir adquirindo conhecimento a partir disso. Outra motivação é que ele pode ser instalado em quantas máquinas eu quiser. Uma coisa que muita gente não sabe, inclusive donos de lan house, não sei nem se ainda existe lan house, mas deve existir ainda aí em alguns bairros. Mas o Windows, quando a gente compra o CDzinho lá, tal, não sei o quê, quando a gente compra, aquele CD que eu comprei, eu só tenho o direito de instalar em uma máquina, uma única máquina. Mas as pessoas geralmente fazem o quê? Instalam aquele mesmo em vários. E hoje em dia, né? Hoje em dia foi assim muito boba, mas há muitos anos aí a gente acha pela internet, acha lá a chavezinha de ativação e instala em quantas máquinas a gente quiser. Isso é legal? Não, é pirataria. Acaba dando problema para o usuário comum, assim, nós, meros mortais? Não. A verdade é que não, porque Bill Gates não vai bater aqui na minha porta. Mas grandes empresas, corporações, etc., não podem fazer essa prática, correndo risco de pagar multas, né, sanções, etc. Inclusive, já teve épocas aí de ver em laboratórios da UFBA aparecendo, né, sua chave de ativação está expirada, ou você pode ter sido vítima de uma fraude. Eles identificam que aquela versão é falsa e coisas ilegais que estavam acontecendo, né, dentro de um ambiente de serviço público, o que não pode. Mas com o software livre, a gente pode pegar o mesmo CDzinho e instalar em quantas máquinas a gente quiser. Pode baixar lá no site do própria distribuição e instalar em quantas máquinas quiser. E não é pirataria. Cliente, a gente não precisa comprar uma licença para utilizar.
ou para softwares adicionais, porque o que é que acontece? A gente usa o Windows, o sistema operacional, mas para a gente usar o Office, né, ali, o Word, Excel, etc., a gente precisa comprar uma outra licença. É um outro software. E tem outros diversos softwares, né? Adobe, Photoshop, Illustrator, vários aí que também são licenças. São todos softwares proprietários com licenças pagas. A gente acha pela internet, baixa, instala, mas é pirataria. E você não conta também com a equipe de suporte nesse caso, né? Se você está cometendo pirataria, se você tem um problema com o seu software, você não pode simplesmente fazer contato com o suporte e dizer, eu estou com um problema aqui no software e tal. Você vai estar fazendo pirataria. Gente, eu vou fechar aqui a janela, porque chegou uma vizinha aqui, que está falando altíssimo. Peraí. E maior segurança, porque também quando a gente baixa um software pirata, corre o risco de estar trazendo vírus, né, arquivos maliciosos para a nossa máquina. E justamente por isso a gente usa, porque em contraponto ao copyright, né, que a gente vê aquele Czinho, que é esse aqui, esse primeiro, o copyright, a gente tem o copyleft, que torna tudo livre para a gente usar sem problemas. Alguma dúvida até agora? Tranquilo, pelo menos pra mim. Beleza. Aí, vocês viram falando aí que a gente pode usar, que está tudo disponível, tal, tal, tal. Então, significa que software livre é software gratuito. Não. Por quê? Porque, apesar da gente encontrar de forma livre pela internet, para usar, para baixar, para modificar, repassar, etc., não é a única forma de lucro, né? Não é a única modalidade de negócio que existe. O software livre, ele acaba ganhando muito com a parte de suporte, a depender principalmente do tipo de software. Existem softwares mais elaborados, né? Que eu falei aqui só de aplicativo de escritório, de ilustração, etc. Mas existem softwares mais elaborados para outras atividades científicas. Então, no caso desses softwares, às vezes o usuário precisa de suporte. Então, nesse caso, pode ser cobrado por suporte. Desenvolvimento, às vezes tem um software, está funcionando, está beleza, mas para minha organização eu precisava de uma funcionalidade que ainda não tem. Então, eu pago alguém para desenvolver aquela funcionalidade para mim. E treinamentos, quando eu resolvo mudar uma empresa toda, sei lá, tem mais de 1.000 funcionários, eu resolvo mudar para a empresa toda o software que vai usar. Eu vou precisar de uma equipe para dar treinamento para essa minha turma de funcionários. Então, existem essas formas de lucro, essas são apenas algumas. Existem também os serviços em nuvem, etc., mas não significa que o software não pode ser vendido. Eu fiz um software livre, desenvolvi, é um software ótimo, maravilhoso, todo mundo quer. É software livre, eu vou ter que distribuir gratuito? Não. Se você quiser, você pode cobrar. Você não está infringindo as 4 liberdades. Então, um software livre, ele pode ser vendido também tranquilamente. Ainda que 99% deles sejam gratuitos. Se você vender, não é problema algum. Vantagens. Redução de custo com licença. Você não fica dependente do fabricante de software, porque você pode buscar outros desenvolvedores para lhe ajudar com qualquer problema que você tiver, com suporte, para desenvolvimento de nova funcionalidade. Você não fica preso a uma única empresa. Você fica livre da pirataria. Você pode adaptar para as suas necessidades específicas. Você também tem mais segurança e alto desempenho, isso porque a comunidade de software livre, ela é muito ativa. Então, quando um software livre é lançado, fica tudo público, tudo publicizado, muitas pessoas podem
ver aquele código, ver se ele está funcionando corretamente, se não está infringindo, por exemplo, o LGPD, se não está pegando dados seus sem te comunicar, como, por exemplo, foi descoberto com o Facebook, né, o problema lá com a Analytics, que eles vendiam dados. Isso porque o código-fonte é fechado, você não vê nada, você não sabe para onde aqueles seus dados estão indo de repente, se está indo para um outro servidor de uma outra empresa. Já com o software livre, não. Existem pessoas que trabalham, algumas pagas e outras voluntariamente, analisando códigos, vendo deficiências, reportando bugs. Então, as correções são muito mais rápidas em comparação ao software proprietário, que é uma equipe muito maior em trabalho. Autonomia e liberdade, né? Porque você está lá livre para fazer o que você quiser. Aprende, principalmente para quem é da área de tecnologia e trabalha com desenvolvimento. O trabalho colaborativo, porque essas equipes, né? Pessoas contribuidoras do software livre do sistema Linux Debian. Existem diversos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, você trabalha com gente daqui, com gente de fora, enfim, é uma colaboração muito grande e um melhor aproveitamento do hardware. Muitos softwares proprietários, eles não rodam a depender do seu hardware. Logo quando teve aquela mudança de Windows XP para Windows Vista, muitos computadores não suportavam. Você teve que aumentar a memória para continuar utilizando um software. Então, por isso a gente usa também, porque na maioria dos nossos laboratórios, e principalmente no espaço que a gente usa lá no mezanino, são máquinas recondicionadas, que não suportariam os sistemas, o Windows, que é o mais conhecido, não suportaria o sistema Windows atual, o hardware que está lá. Mas com o sistema livre, ele roda de forma bem mais tranquila e leve. Sem contar o tempo de reiniciar o computador. Eu, para reiniciar aqui meu computador, é questão de 3 segundos. Eu desligo, reinicio. Computador com Windows, mesmo SSD, não liga tão rápido. E aqui são alguns exemplos de softwares livres. Lá a gente tem o Microsoft Office, né, como proprietário, e aqui a gente tem o LibreOffice. O LibreOffice, ele tem um conjunto de aplicações. Tem o Writer, que é como se fosse o Word. Tem o Calc, que é como se fosse o Excel. Tem o Impress, que é como se fosse o PowerPoint. E tem esse aqui, tem o Math, que é para aplicações matemáticas, por exemplo, professor de matemática. Usa isso aqui porque ele já consegue fazer aquelas fórmulas de forma bem mais facilitada. Tem o Draw, que é para desenho. Tem o Base, que é o do banco de dados. E tem outras aplicações também, dentro da suíte de escritório. É totalmente gratuito, e esse aqui, ele funciona no sistema proprietário. Então, se eu tenho uma máquina com Windows, mas eu estou sem a licença lá do Office, não estou conseguindo, expirou a minha e não estou conseguindo mais. Você pode baixar o LibreOffice e utilizar na sua máquina. Tem a mesma funcionalidade. É claro que a posição, né, posicionamento de uma ferramenta ou de outra, a questão do design vai modificar um pouquinho, porque ele não se propõe a ser uma imitação. Ele tem funcionalidades, inclusive, que são até melhores que lá no Microsoft Office, mas a funcionalidade, assim, o propósito geral é o mesmo. Então, esse aqui funciona lá no Windows, se você precisar. O Telegram, como eu falei, o Telegram é a parte que a gente usa, né, de bate-papo, etc., é livre. Então, quem quiser ter acesso, construir algo, é livre. Mas a parte do servidor, como é que funciona por trás, é fechado. Existem outras opções que são totalmente livres, como o Signal, mas eu nunca utilizei. Então, o Telegram é aplicativo de comunicação, é similar ao WhatsApp. Muitas das funcionalidades do WhatsApp, as mais recentes, já existiam no Telegram há séculos antes. Então, muitas são cópias, né, da funcionalidade do que já existia no Telegram. Hoje em dia, não me recordo direito o número de participantes de grupos, por exemplo, do WhatsApp. Até um certo tempo aí era 256, eu acho que já aumentou mais. Mas no Telegram, há muito tempo, já era mais de 1 milhão de pessoas. Inclusive, por isso, ele foi alvo aí na questão das fake news, né? Porque suportava muitas pessoas dentro de um mesmo grupo. Mas muitas das funcionalidades já existiam no Telegram há muito mais tempo. E a gente tem utilizado ele
nas ações do Onda Digital. Ele tem muitos bots que permite fazer assim, automatizar coisas. Por exemplo, tem bot para você transcrever áudio. Você manda um áudio, bota lá no botzinho e ele transcreve. Claro que, como ele tem essa parte fechada, assim como todo software, a gente tem que ter cuidado. Não vou mandar uma conversa de algo muito restrito para um programa desse fazer a transcrição de áudio, porque pode ser inseguro. Assim como quando a gente utiliza, por exemplo, esses softwares conversores de PDF. PDF para Word, de Word para PDF, esses online. Você não sabe quem é o desenvolvedor daquilo, quem é a empresa que está por trás. A depender do seu tipo de arquivo, não é seguro você mandar para fazer esse tipo de conversão. Se tiver dados sensíveis de CPF, de RG, e-mail, telefone, não é aconselhável. Porque aquilo vai ficando no servidor de uma empresa de uma empresa ou de uma pessoa que você não sabe quem é, e de repente pode ser vazado, pode ficar público na internet, e algo que fica público na internet depois para você retirar é um pouquinho complicado. E o que é o Linux, né? Todo mundo fala Linux, Linux, Linux. Linux é o sistema operacional livre. Ele foi criado em 91 por Linus Torvalds, e ele basicamente é o que dá a base para vários sistemas. Quando a gente fala de Linux, é o kernel, é o centro. Ele dá a base para diversos outros sistemas operacionais livres. No Onda Digital, a gente usa o Linux na distribuição GNU Debian. Então, tem um miolozinho que é essa base, que é o Linux, mas existe uma forma de organização dos programas, dos pacotes, etc., que dão a cara do Debian. O Ubuntu é um outro sistema operacional que tem uma cara diferente. E por aí vai. Tem vários sistemas operacionais livres. Todos eles usam como base o Linux. A forma como eles vão se estruturar, se organizar, é que difere cada uma das distribuições. Dúvidas? Não sei se... Oi. Tá tranquilo ainda. Não sei se todo mundo já entrou lá no grupo do Telegram. Eu vou mandar agora as perguntas da revisão, tá? Para lá, para vocês responderem. E aí eu vejo se vocês aprenderam ou não o que é o software livre. Cadê? Me perdi no meu próprio celular aqui. Minha gente, perdi o grupo. Como assim? Aqui. Vou mandar a primeira lá. Aí peço que vocês respondam se é verdadeiro ou falso. Lá tá anônimo, tá? Um software livre não necessariamente precisa seguir as seguintes liberdades: execução, estudo, redistribuição e modificação. Só tem 3 pessoas lá e aqui tem 6, não? Acho que tem 6, sem a minha tela. Tem 6. Cadê Igor? Eu tô aqui, mas meu celular não vai aguentar, não. Eu já instalei um monte de coisa aqui. Misericórdia. Meu celular tá com uma mancha gigantesca na tela, Juliana, você não tem noção. Eu tô, inclusive, rezando para que ele não morra antes de eu ter dinheiro para comprar outro. Olha, uma coisa que eu não falei. Hoje em dia, o WhatsApp, a gente consegue usar com o celular desligado, né? No WhatsApp Web. Antigamente não conseguia. Mas o Telegram, há muito tempo, você já consegue usar ele desligado, ele fora de internet, você consegue usar no computador. Inclusive, eu já saí daqui, deixei o celular em casa, fui para a UFBA, aí na minha conta lá, né, que já fica logado no computador que eu uso, no meu login. Fui, acessei meu Telegram de lá e meu celular em casa. Há muito tempo isso. E o Telegram, ele tem a vantagem também que você pode... Ele tem o software para você instalar no computador. Aí você loga e pronto.
Você não precisa nem ter mais ele instalado no celular. E você consegue usar de forma tranquila, porque dentro do Telegram eu vejo muito mais vantagem do que no WhatsApp. Muitas coisas. Mas, enfim. Vou mandar de novo, Caetano, que se ele entrou agora no grupo. A pergunta é: um software livre não necessariamente precisa seguir as seguintes liberdades: execução, estudo, redistribuição e modificação. Acho que todo mundo lá acertou. Igor, que não está no grupo, verdadeiro ou falso? A questão 1. Ele tem que seguir, então seria falso, né? Não, seria verdadeiro. Não, seria falso, porque ele tem que seguir. Depende da pergunta, mas eu acho que é falso porque tem que seguir. Ai, lembrei até das provas estilo CESP. Verdadeiro ou falso? 50% de chance de acertar, 50% de errar. É falso. confuso na pergunta, mas é falso porque ele precisa seguir. Exatamente, ele precisa seguir. Se ele não segue as 4 liberdades, não é software livre. Questão 2. Como nem todo mundo está lá, eu vou falar por aqui. E vocês vão respondendo aqui. Se errar, depois aprende. O software livre permite maior segurança com relação à pirataria. Verdadeiro ou falso? Tudo é de verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro. Quem quiser pode escrever também no chat, quem não puder falar. Só Igor, entendeu? Verdadeiro. Rafael, Lorena. Mais alguém? Alguém acha que é falso? Tainá. Eu não tinha nem percebido que tinha algo para cima e tinha para baixo, viu? Agora que percebi. Então, verdadeiro. Permite maior segurança em relação à pirataria. Porque, como eu comentei, quando a gente usa softwares piratas, a gente corre o risco de estar instalando juntamente algum malware, algum vírus, alguma coisa que não vai ser legal para a nossa máquina. Inclusive, deixa máquinas mais lentas, etc. Então, às vezes, você acha que só instalou um programinha para usar, e às vezes instalou alguma outra coisa por trás, né? Keylogger, que vê tudo que você está digitando, ele vai gravando, enfim. Pode falar, Caetano. Nossa, teve um caso que ficou famoso do aplicativo Torrent, né? Que diziam que nem no aplicativo tinha uma ferramenta lá que ele minerava a criptomoeda no seu computador sem o usuário saber. Daí eu lembro que na época o pessoal estava recomendando de alternativa ao software livre, que é o que BitTorrent, que é o que eu uso até hoje. Ah, era verdade? Sim, eu também uso o BitTorrent. Pois é, para quem não sabe o que é torrent, né? É aí que a gente usa para baixar algumas coisas na internet, mas aí a União faz a força, várias pessoas vão baixando e tudo, enfim. Mas, sim, saiu, né, essa notícia. Eu não sei nem se ainda é tão em alta hoje softwares que fazem isso, mas tem que tomar esse cuidado também, que quando está todo mundo ali baixando, às vezes você acha que está... Enfim, né, seu processador, se você for olhar, está ali, daqui a pouco está lá altão, e a pessoa que está por trás daquele software, ela está usando o seu computador também, porque você deu acesso, na hora que você usa esses softwares, você abre algumas portas do seu computador e você dá acesso para outras pessoas. Porque você coloca lá, você tem um vídeo, né? Aí alguma pessoa está baixando do seu vídeo. Então, alguém está tendo acesso da sua máquina. Então, nisso aí que você deu acesso, a pessoa pode estar acessando outras coisas que você não sabe, principalmente os usuários leigos. E aí, sua máquina começa a ficar lenta, seu processador sempre está puxado, você não consegue fazer mais nada enquanto está ali baixando, porque alguém está usando. Então, até isso, você corre o risco. E aí, no caso dos softwares livres, você tem o acesso ao código e pessoas que validam, né? Que dizem, não, isso aqui está legal, ou pessoas que denunciam, não, isso aqui está fazendo alguma coisa ilegal. Então, as vantagens também são essas.
Questão 3. Diferente de softwares proprietários, como o Windows, um mesmo software livre adquirido por uma pessoa não pode ser instalado em mais de um dispositivo ou máquina. Verdadeiro ou falso? Rafael respondeu O falso. software livre não pode ser instalado, não? O software livre pode ser instalado, então é falso. Não pode ser instalado em várias máquinas. Foi essa Não, pergunta? o software livre pode ser instalado em várias máquinas. Mas a pergunta é que ele não pode ser instalado. Aí ele fala, diferente de softwares proprietários, não pode. Então é falso por isso. Então é falso por isso, exatamente. Exato. Exatamente. É bem estilo CESP mesmo, para você se dar nó na cabeça. Então é falso, porque o software livre ele pode. Agora o software proprietário, não. Questão 4. Todo software livre é gratuito. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque apesar da maioria ser encontrada de forma gratuita, não significa que ele não pode ser vendido. Se eu fizer um super software e eu quiser vender, eu posso vender. Às vezes, quando a gente fala também de software livre, essa questão aí da gratuidade, tem pessoas que pensam que aqueles que são chamados de freeware são softwares livres. Não, eles são softwares que você pode usar de forma gratuita, mas ele pode ser um software proprietário. Assim como tem os softwares proprietários pagos, a grande maioria deles, existem os proprietários não pagos. Porque, às vezes, a pessoa também, o que é que ela faz? Ela cria um softwarezinho pequeno, né, que faz uma bobagemzinha, libera na internet de forma gratuita, para que as pessoas comecem a utilizar e aí as pessoas começam a avaliar. No momento que você vai avaliando, você vai dando também ideias, sugestões de melhoria. Aí, depois, ele pode pegar aquilo ali, melhorar e começar a vender. Então, existe essa lógica. Mas o freeware não é software gratuito, exceto se ele tiver o código aberto, código-fonte aberto. A maioria não tem. Quer dizer, eu nunca vi nenhum com código aberto, esses que se intitulam freeware. A próxima questão, 5. O software livre não possui nenhuma desvantagem na sua utilização e distribuição. Verdadeiro ou falso? Eu acho que é falso, mas agora, por que eu não lembro? Mas deve ter alguma desvantagem, sim. Eu não falei de desvantagens na apresentação, não de forma direta, mas não existe nada nesse mundo que não tenha desvantagem, né, minha gente? Tem que ter alguma desvantagem. Qual é a desvantagem? Um exemplo de desvantagem é que você, às vezes, a depender do software, ele não é tão trivial. Você precisa de um treinamento para a utilização, porque ele não é tão intuitivo, às vezes. Isso por quê? Porque quem desenvolve o software livre, veja, para desenvolver um software proprietário, como o Windows, por exemplo, imagine o número de pessoas que devem estar por trás, pensando ali código, a lógica, as regras, pensando no design, pensando em questão de usabilidade, pensando em questão de responsividade, né, de funcionar no computador, a depender do software, funcionar no computador, funcionar no smartphone, no tablet, etc. Então, o software livre, nem sempre ele vai contar com equipes tão grandes para o desenvolvimento dele como um todo. Então, pode ser um software que não tem uma cara tão agradável. Então, isso vai ser uma desvantagem, porque ele não vai ser um software que vai atrair muitas pessoas. Vai ser um software que vai ter uma resistência maior. Então, isso é uma desvantagem também. Já aconteceu casos do Onda Digital, da gente chegar em comunidades que tinham telecentros antigos do governo federal, que tinham vários telecentros em bairros, cidades aí, e todos esses telecentros tinham software livre, porque não fazia sentido você criar um equipamento público gastando dinheiro com licença, né, licenças caras. Então, todos usavam software livre. Só que já aconteceu o caso da gente chegar no telecentro e todos eles estarem com Windows, porque a pessoa que administrava dizia que as pessoas que iriam usar não gostavam e tal, ninguém queria usar, desinstalou e instalou lá tudo pirata. Então, isso também acaba sendo uma desvantagem, porque não é um software que a gente consegue trazer todas as vantagens que o proprietário tem nesses quesitos de
melhor visualização, responsividade, etc., às vezes funcionam bem, super bem, para a sua funcionalidade de forma rápida, mas essa questão do visual puxa muito, então acaba sendo uma desvantagem, por exemplo. Né, se fosse perfeito, todo mundo usava, verdade. Agora, uma coisa interessante, né, no país, até o segundo governo Lula, a gente tinha o governo federal utilizava muito o software livre, o governo federal apoiava as iniciativas de software livre, existia o Fórum Internacional Software Livre, com apoio do governo federal, teve uma edição até que foi histórica, com a presença de Lula no evento, etc., mas, depois que houve o desmantelamento político, todos os órgãos passaram a utilizar soluções proprietárias. Inclusive, a gente vê nas consultas públicas utilizando o formulário do Google Forms, que não é um software livre. Então, o governo federal pega as suas informações, né, de modo geral, de tudo que acontece e deposita para empresas. Tudo isso também teve na questão educacional, com a pandemia, que essas grandes empresas, né, inicialmente liberaram as suas suítes, né, para todo mundo usar gratuitamente, gravar, etc. e tal, e depois cortaram, e muitas acabaram ficando ali presas naquilo, começaram a investir dinheiro para essas empresas, sem contar que todas essas empresas tinham os dados educacionais de diversos alunos, os hábitos, como é que se utiliza, e tudo aquilo ali, por mais que quando a gente esteja utilizando pareça assim que não serve para nada, o que é que o Google vai querer saber porque eu acesso o programa à meia-noite todo dia? Isso vai importar para quê para o Google? A gente acha que não importa, mas para eles importa sim. O modo de uso, os hábitos de uso, o número de usuários que acessa, tudo isso para eles importa. Para a gente pode não parecer, mas lá é mercadológico, é o capitalismo gritando. Então, toda essa crítica também em torno do software proprietário nesses âmbitos, né, governo federal, educação, é por causa dessas questões, de que nossos dados estão sendo disponibilizados de forma gratuita para essas empresas. O software livre do Telegram tem as mesmas funcionalidades do sistema operacional Linux, verdadeiro ou falso? Estou na dúvida nessa, mas eu acho que é verdade, que é falso. É falso. É falso, porque o software livre Telegram, ele tem uma funcionalidade específica, que é um mensageiro de comunicação instantânea. O sistema operacional Linux, ele tem um objetivo, que é agregar, né, essa suíte de escritório, gerenciar todo o computador, toda essa parte mais lógica do computador é o sistema operacional que faz. E aí a gente instala nele outros diversos aplicativos para utilizar. Inclusive, o aplicativo Telegram a gente pode instalar no sistema operacional. Então, são softwares livres, mas com propósitos diferentes. E a última aqui, tanto o LibreOffice quanto o Office do Microsoft Office, possuem aplicativos para escrita de texto, construção de planilha, apresentação de slides, etc. Verdadeiro ou falso? Não ouvi, repete a pergunta, por favor. Tanto o LibreOffice quanto o Microsoft Office possuem aplicativos para escrita de texto, construção de planilha, apresentação de slides. Eu acho que é verdadeiro. Verdadeiro. Ambos possuem essas aplicações. A gente consegue fazer a mesma coisa nesses dois softwares. O que é que vai diferenciar cada um deles? Primeiro que um é software livre e o outro é proprietário, e a disposição de aplicação, de funcionalidades, as cores utilizadas, então o design, né, que vai modificar. Mas, fora isso, tudo com propósito, é verdade, Rafael, gabaritaram. Tudo com o mesmo propósito geral. E era isso, vocês disseram que não tinham dúvidas. Aqui é porque foi do curso, não é para vocês criarem, não. Mas o Moodle da UFBA também é um software livre. Na UFBA a gente usa uma versão, não lembro qual é agora, mas é uma versão. Tem outras universidades que utilizam outras versões. E cada versão que a gente utiliza do Moodle, a gente tem a opção de adicionar ou não determinados módulos.
Por isso que a gente vê um Moodle diferente em um lugar e outro. E alguns são tão customizados que a gente nem percebe que é Moodle. Então, é uma comunidade também de software livre. E todos esses softwares, se vocês forem procurar, por exemplo, Moodle.org, vocês vão ver lá toda a documentação, como é que funciona, como é que instala, onde é que baixa, como é que eu posso criar, eu instalar num servidor, numa máquina servidora, né, que vai ficar lá só para gerenciar isso. Posso instalar uma versão do Moodle e customizar da forma que eu quiser e criar um curso meu. Eu vou distribuir utilizando aquela minha versão do Moodle. O LibreOffice é um software livre, eu posso pegar e customizar ele da forma que eu quiser, entre outros diversos softwares. Então, se vocês começam... edição de imagem, tem o GIMP, eu posso pegar ele, utilizar como eu quiser e posso adicionar coisas nele se eu quiser, e tiver o conhecimento, claro. O Inkscape, que é para edição de imagens vetoriais, também é um software livre, e tem toda uma comunidade. E o bom desses softwares é que eles têm uma comunidade com pessoas que você pode ir tirando dúvidas de coisas que você não conseguiu fazer. No Telegram, se vocês procurarem, tem várias comunidades. Tem comunidade do LibreOffice, do Inkscape, do GIMP, que a gente pode ir partilhando informações. Para edição de áudio, tem o Audacity, que dá para utilizar também, tem uma comunidade, tem documentação, tudo bem esclarecido aí, distribuído pela internet. Então, era isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o que é o software livre e que tenham gostado, e para saber se a gente deve continuar nessa tendência, né, de fazer, assim, esses momentos de formação, pensando também nessa parte tecnológica. Eu gostei. Eu acho que vale a pena. Eu tinha mandado para a Jaqueline, deixa eu ver aqui se eu recupero quais eram os temas, que aí eu já falo a vocês qual é o próximo, aí o próximo é presencial, né? Eu não estou achando aqui agora, mas depois eu mando. Mas, assim, eram formações nesse aspecto, né? Desses temas que a gente fala de tecnologia. Tem alguns temas também que envolvem as questões raciais, as questões de gênero na tecnologia, falar sobre oportunidades, projetos que nem todo mundo conhece, e para a gente ir partilhando também as coisas que a gente sabe. Ok? Então, é isso. Então, no dia 15, a gente... É 15, né? No dia 15, a gente se vê presencial lá na UFBA. E aí, mais tarde eu falo qual é o tema do próximo, que aí vocês já vão se preparando, tá bom? Valeu, então, minha gente. Vou encerrar aqui a gravação. Eu acho que eu vou colocar essa gravação como não listada no YouTube do NNC,